Como a ideia é para você criar, várias provas diferentes, para aplicar para os alunos, então o método mais fácil é você criar um banco de questões primeiro para você poder fazer essas provas. Então o primeiro passo é a gente criar pastas para colocar esse banco de questões, Então, vamos lá, primeiro ponto aqui, a gente tem que entrar em alguma sala, Pode ser ensino médio, ensino fundamental, não importa, é onde você vai criar, O ideal é que você crie uma para o fundamental e uma para o médio, Pastas para você poder colocar essas questões. Então, o primeiro passo, entrei na sala, vou lá em administração do curso, banco de questões, categorias, Quando eu abro, clico lá em categorias, vai abrir essa página aqui para vocês, Que é a nossa sala, no caso aqui é a sala de filosofia e ensino médio, e uma pasta padrão onde já é colocado questões, Você pode colocar já as questões que você quiser lá dentro. Só que a gente vai criar, pastas novas, porque a gente vai fazer uma para cada fascículo e não ficar misturado essas questões aqui dentro de uma única pasta. Então, aqui a gente vai colocar, como categoria pai o ponto principal, que é a sala de filosofia, o nome que a gente quer dar à pasta, no caso aqui eu vou colocar para o fascículo 1 dessa forma. Você pode aqui informar, para você lembrar depois, que são questões do fascículo 1 e você manda adicionar categoria. Aí automaticamente já foi criada a pasta para a gente colocar as questões do fascículo 1. Bom, o próximo passo é a gente editar a página que o aluno vai acessar, No caso, eu vou manter aqui a sala de aula de filosofia, ensino médio, não vou mudar a sala, a gente vai permanecer aqui e fazer as coisas nessa sala. Então, vocês podem notar que a sala aqui já é um pouco diferente dos demais, que a professora já editou, já colocou aqui algumas coisas, por exemplo, exercício avaliativo, que é obrigatório lá na unidade, e é o mesmo que a gente vai fazer, a gente vai criar, um questionário para o aluno responder. Então, ela tem vários exercícios aqui. E como a gente vai fazer isso? Bom, clicar lá em ativar a edição. Aí vai habilitar para a gente toda a sala para a gente movimentar, acrescentar, fazer o que quiser nela. Como eu quero criar uma questão, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma atividade ou recurso. Você vai lá no final da página e vai aparecer isso aqui para você. Clicando, no ícone, vai gerar essa caixinha aqui perguntando o que você quer adicionar. No caso aqui, a gente quer adicionar, um questionário. Então, você vai marcar lá questionário e adicionar. Bom, ao clicar lá em questionário, pedir para adicionar, aparece essa página aqui para vocês. É onde você vai inserir as informações desse questionário. Bom, nome que você quer dar, eu posso colocar aqui prova. Descrição, você pode explicar o que é isso aí, se você quiser colocar uma descrição, uma avaliação, um exercício, dependendo do que você for fazer, em prol do aluno. Aí, abaixo vai vir várias opções que você pode colocar nesse questionário. O primeiro é a duração. Clicando nele, vai abrir isso aqui para você. Então, você pode colocar um prazo
você pode habilitar um prazo para esse questionário, um prazo, né, onde o aluno vai poder acessar isso, um tempo, vai ficar aberto um mês, depende, se você estiver trabalhando com exercício, vai ficar aberto 2 meses, você escolhe o tempo que ele vai ficar aberto. No nosso caso, essa parte não é interessante, porque a gente quer habilitar somente quando o aluno for fazer a prova, né, no momento que o professor estiver lá trabalhando. Bom, ao clicar lá em questionário e pedir para adicionar, aparece essa página aqui para vocês. É onde você vai inserir as informações desse questionário. Bom, nome que você quer dar, eu posso colocar aqui prova. Descrição, você pode explicar o que é isso aí, se você quiser colocar uma descrição, né, uma avaliação, um exercício, dependendo do que você for fazer, né, em prol do aluno. Aí, abaixo vai vir várias opções que você pode colocar nesse questionário. O primeiro é a duração. Clicando nele, vai abrir isso aqui para você. Então, você pode colocar um prazo, você pode habilitar um prazo para esse questionário, um prazo, né, onde o aluno vai poder acessar isso, um tempo, vai ficar aberto um mês, depende, se você estiver trabalhando com exercício, vai ficar aberto 2 meses, você escolhe o tempo que ele vai ficar aberto. No nosso caso, essa parte não é interessante, porque a gente quer habilitar somente quando o aluno for fazer a prova, né, no momento que o professor estiver lá trabalhando. Bom, então, como eu falei, essa parte aqui, né, é para dar um prazo para esse questionário, a gente não vai utilizar isso. Limite de tempo. Como a gente pretende dar tempo para esse aluno fazer, então a gente tem que habilitar essa caixa, né? Clicar aqui em habilitar e colocar o tempo que você quer que o aluno faça essa prova, que ele tenha para fazer essa prova. No caso aqui, vou dar 60 minutos. Próximo, quando o tempo expirar, ou seja, quando acabar esses 60 minutos, o que vai acontecer? Tem 3 alternativas. As tentativas abertas são enviadas automaticamente. Existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões. E tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. O ideal é que a gente marque, né, que tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. O próximo passo é você dar nota, né, para o questionário que você vai fazer, ou seja, qual seria a nota de aprovação do aluno. No caso, vou colocar 6, né, que se ele acertar 6 questões, que eu vou fazer um questionário de 10 questões, então se ele acertar 6, ele está aprovado. Tentativas permitidas. Se eu deixar ilimitado, ele vai fazer quantas vezes ele quiser. E isso não é o ideal. É o que a gente quer. A gente quer que ele só possa fazer uma vez. Então eu vou marcar aqui uma única vez. E o método de avaliação é a nota mais alta. Isso a gente não tem como alterar isso aqui. Continuando. Layout a gente não precisa mexer. A gente pode passar. Layout é como vai se comportar o questionário frente ao aluno. Isso a gente pode deixar, né, próprio sistema habilitar isso. Próximo, comportamento da questão. Isso a gente deve mexer. Porque a gente tem 2 tópicos aqui que a gente deixar, né, marcado qual é a nossa preferência. Então, por exemplo, misturar entre as questões. Ou seja, a plataforma deve misturar as questões, né, do nosso questionário. Ou seja, se você fez um questionário de 10 questões, né, somente, e ele vai ser apresentado de uma forma, de 1 até 10. Se você fez ele de 10 questões, como é o caso que eu vou fazer aqui. Se eu colocar não, ele não vai misturar as questões.
né? Vai sempre ser apresentado da mesma forma. Se eu colocar sim, ele vai misturar, toda vez que o questionário for aberto, ele vai misturar essas questões. Feedback, a gente tem que deixar feedback adiado, senão o aluno vai saber, ao final ele pode saber, né, as respostas do questionário, então o ideal é que a gente deixe esse feedback adiado, tá? E as outras categorias você não vai mexer. O próximo item aqui, opções de revisão, é para você marcar como o aluno vai receber esse feedback, né? Se eu deixar, né, após a tentativa, o que acontece? Ele fechou, terminou o questionário, tem tempo ainda. Ele vai receber o que aconteceu com o questionário que ele respondeu, quanto eu estou certo, se está certo, se está errado. Vai dar a possibilidade a ele dele retornar, né, ao questionário e corrigir aquilo que está errado. Então a gente não quer isso. Então a gente diz marca tudo dessa parte aqui após a tentativa, tá? Mais tarde, quando ainda estiver aberto, a gente também não quer isso, né? Nem quando ele está tentando, nem quando ainda estiver aberto. Então a gente também vai desmarcar todas as possibilidades. A gente só vai deixar marcado depois do fechamento do questionário, ou seja, quando ele terminar o questionário dele, aí sim ele vai receber o feedback da tentativa que ele teve. Então, esse item aqui, a aparência, não é necessário você mexer, você pode deixar da forma como está. E as restrições extras nas tentativas, você pode, se você quiser, porque muita gente já falou, se você quiser colocar aqui uma senha para ele acessar esse questionário, você pode criar uma senha e passar para os seus alunos para ele fazer esse questionário, né? A outra opção, depois eu vou mostrar, se você quiser deixar ele oculto. Mas se você quiser criar a senha, basta você clicar aqui em editar e criar essa senha, que ele só vai acessar esse questionário através da senha. Bom, as próximas configurações não são necessárias, né? Você colocar, adicionar feedback geral, configurações comuns de módulos, se você quiser, né? Isso não é necessário porque a gente não vai estar trabalhando dessa forma. Fazendo isso que a gente já fez, basta você salvar e voltar ao curso. Bom, ao salvar e voltar ao curso, né, ele vai voltar para aquela parte inicial onde a gente estava editando e vai aparecer o ícone lá com o questionário que a gente está criando. Aqui, ó, prova, né, que é o nosso questionário que a gente vai criar. Como eu havia falado, a gente pode escolher ocultar ou não, né, só mostrar aos alunos a hora que a gente quiser. E isso a gente faz aqui, ó, a gente clica em editar, né, aí dá todas essas opções de você mover, né, para onde você quer, editar novamente aquelas configurações que a gente já mexeu, duplicar, e um dos itens é ocultar, né? Então a gente vai ocultar. Então vocês podem notar que já muda de cor, ó. Esse aqui não está oculto, todos os alunos podem ver. E esse aqui está oculto porque o aluno não vai ver. Somente quem edita a página, o professor, ou o diretor, ou o coordenador, que vai enxergar, vai visualizar esse questionário aqui, no caso, a prova que a gente está criando.